Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio, falaremos sobre o currículo falso do já ex-ministro Carlos Alberto Decotelli. Admitam, não deu nem tempo para decorar o nome dele, né? Também falaremos sobre a propaganda do governo federal com personagens falsos de banco de imagens e também sobre as cascatas que estão sendo difundidas nas redes sociais relacionadas à inauguração de obras pelo Brasil. E falaremos também, claro, das fake news sobre a pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 60 mil brasileiros. Vamos lá? Então prepare o seu copo com antiácido, acomode-se no sofá que o programa já vai começar. Bom, pessoal, há algumas semanas eu apresentei o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, como um ministro relâmpago. Ele havia durado apenas um mês no cargo. Bom, o que dizer então de Decotelli, que durou apenas 5 dias? Ele nem sequer chegou a tomar posse do cargo, acabou exonerado antes disso. Bem, o problema é que Decotelli não resistiu à análise curricular. Não que ele não tivesse um currículo brilhante, o presidente Jair Bolsonaro fez até questão de apresentar as credenciais do seu novo auxiliar nas redes sociais. O novo ministro da Educação, eu sou Carlos Alberto Decotelli, o pessoal pode entrar no Google aí, ver o seu currículo, a sua vida, que é bacharel em Ciências Econômicas pelo UERJ, fez mestrado na Fundação Getúlio Vargas, é doutor na Universidade de Rosário, da Argentina, e pós-doutorado na Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Ok? De forma involuntária, Bolsonaro acabou propagando outra fake news. O currículo de Decotelli era, na verdade, uma pomposa peça de ficção. Só faltou incluir inglês intermediário e Excel avançado, as cascatas mais comuns flagradas pelos recrutadores de grandes empresas no Brasil. Bom, primeiro, o reitor da Universidade de Rosário, Franco Bertolatti, veio a público esclarecer que Decotelli não era doutor pela instituição. Cursou as disciplinas do doutorado, mas não apresentou tese. Se não apresentou tese, não é doutor. Se não é doutor, tampouco pode ser pós-doutor em coisa alguma. De toda forma, foram lá incomodar o pessoal da Universidade de Wuppertal, na Alemanha, que tratou de esclarecer que realmente ele não tem titulação alguma por lá. Não bastasse, ainda surgiram acusações de plágio na dissertação de mestrado dele, pela FGV. E a escola já anunciou que pretende montar uma banca para investigar essas acusações de plágio, além de também esclarecer que ele não é professor da FGV. Lecionou em alguns cursos de educação continuada para executivos, mas não em cursos de graduação ou pós-graduação. Somente nesses casos a FGV considera que a pessoa faz parte do seu quadro de professores. Até mesmo o currículo militar de Decotelli estava inflado. Quando ele assumiu a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em fevereiro de 2019, ele se apresentou como um oficial da Reserva da Marinha. Na verdade, ele nunca foi oficial. Ele entrou na tropa sem concurso para um serviço temporário, informou a colunista Thaís Oyama, do UOL. E, claro, quando foi dispensado, ele entrou para a reserva sem remuneração. Pertence à segunda classe da Marinha. Decotelli não é o primeiro ministro a mentir sobre as suas qualificações. O colombiano Ricardo Vélez Rodrigues, que também chefiou o Ministério da Educação, também inflou o seu currículo Lattes, mencionando livros que jamais escreveu ou obras que foram escritas em parceria com outras pessoas, mas ele omitiu o nome dos coautores. Damares Alves, a ministra dos Direitos Humanos, também se apresentava como mestre em Educação e Direito. Ao ser questionada sobre o seu diploma, ela saiu pela tangente e disse que os títulos foram conferidos por igrejas evangélicas, referiam-se a estudos bíblicos. Já o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, andou por aí dizendo que era mestre em Direito Público pela Universidade de Yale, chegou a assinar artigos dessa forma pomposa e nunca foi aluno da instituição. Bom,
Decotelli não é o primeiro a mentir sobre o seu currículo, mas era o primeiro negro do governo. Será que por isso durou tão pouco? Outra fake produzida pelo governo é uma propaganda que menciona obras inauguradas na gestão Bolsonaro. Na peça, cidadãos perguntam diretamente ao presidente o que está sendo feito no estado onde vivem. E o presidente responde. Dá uma olhada. Alô, presidente. Aqui é Maria Eulina de Penaforte. Eu queria saber como é que está o projeto de transposição do Rio São Francisco aqui no Ceará. Olá, dona Maria Eulina. Aqui é o presidente Jair Bolsonaro. Que bom falar com a senhora. Presidente, aqui é Francisco Valmar, da cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Alô, seu Francisco Valmar. Aqui é o presidente Jair Bolsonaro. Bom, acontece que esses cidadãos simplesmente não existem. As fotos foram extraídas de bancos de imagens. Não são pessoas de carne e osso, são modelos. Enfim, eu não consigo entender porque o presidente simplesmente não arrebanhou alguns dos seus seguidores que ficam lá no puxadinho do Palácio da Alvorada. De toda forma, também há uma curiosidade nisso. O slogan "Alô, presidente" foi usado num talk show de Hugo Chávez na Venezuela. Vai entender. Aliás, Bolsonaro parece empenhado em mostrar serviço, sobretudo no Nordeste. A minha colega Thaís Reis Oliveira falou sobre isso no programa Câmera na Mão. Eu deixaria o link dessa reportagem aqui embaixo na descrição do vídeo para quem se interessar. O fato é que a militância digital bolsonarista parece muito afinada com essa estratégia do Planalto e não para de difundir fake news sobre obras inauguradas pelo Brasil. Uma dessas, bastante popular, mostra a situação calamitosa de alguns lugares na gestão petista. E como está tudo bonitinho agora, sob os cuidados de Bolsonaro? Pois bem, acontece que essas fotos são antigas, não foram tiradas no mesmo lugar e as obras são projetos de Lula e Dilma. A coisa anda tão surreal que até mesmo o cachorro adotivo da família Bolsonaro era fake. Ele tinha dono, na verdade uma dona, Lilia. Enfim, o Akita Zeus desapareceu de casa, possivelmente atrás de uma cadela no cio, acabou sendo acolhido por funcionários do Palácio da Alvorada. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, chegou até a posar para fotos, batizá-lo de Augusto. Seria uma homenagem ao chefe do Ministério Público Federal? Enfim, agora a real família de Zeus está em dúvida. Mantém o nome dele ou muda para Augusto? Ao cabo, o presidente Jair Bolsonaro acabou com a pecha de ladrão de cachorros. Maldade pura, meus caros. É impossível controlar os instintos de um cão não castrado. Enquanto isso, a pandemia de coronavírus avança sem trégua no Brasil. Já somamos mais de 1,5 milhão de infectados e 60 mil mortes. E ainda assim, o presidente faz pouco caso. Aliás, as fake news sobre o coronavírus também não dão trégua. Andaram espalhando por aí que os hospitais receberiam até R$18 mil para cada registro de óbito com suspeita de Covid-19. Cascata, o Ministério da Saúde já desmentiu isso. Também espalharam que o termômetro digital infravermelho causa câncer e cegueira. Bom, os especialistas também desmentiram esse boato. Também é falso que o médico congolês e vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2018, Denis Mukwege, tenha abandonado a equipe de combate ao coronavírus em seu país depois de receber a orientação de fraudar o número de mortos. Enfim, a assessoria dele já desmentiu isso também. Como se nota, há um esforço concentrado da indústria da mentira para negar a gravidade da pandemia. Com qual finalidade? Quem se beneficia disso? Enfim, aparentemente, o político mais sincero em meio a essa crise é o prefeito de Itabuna, no interior da Bahia. Ele prometeu reabrir o comércio em 9 de julho. Morra quem morrer. Eu vou transferir essa abertura, porque chega no dia 8, mandei já fazer um decreto, que no dia 9 abre, morra quem morrer. Enfim, em outros lugares, há hipocrisia viceja. Em Botucatu, no interior de São Paulo, um shopping resolveu autorizar a entrada de veículos. Não no estacionamento, dentro do shopping mesmo. Só foram vetados as motos e carros movidos a diesel.
Eu fico imaginando a cena, o cliente entrando com a sua caranga e pegando aquele congestionamento na porta de alguma operadora de telefonia que demora uma eternidade para atender cada um, né? Bom, esse tipo de bizarrice eu não consigo imaginar em nenhum outro lugar do mundo, nem mesmo no Texas, a grande inspiração de certos políticos do interior paulista. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos e se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e, claro, assine Carta Capital. Há promoções imperdíveis nesse tempo de quarentena. Ah, já ia me esquecendo. Manda no zap da família, dos amigos, do tio Valdemar, que está aí empolgado querendo acelerar a sua picape dentro do shopping. Protejam-se dos pandemitos e até a próxima semana.